Conversando como uma amiga a quem tenho especial simpatia, comentei que só pode haver uma verdade, e que ninguém é dono da verdade. Elas mudam com o tempo, com as leis, com as regiões, etc. Em seu argumento, ela afirma que na Bíblia estão escritas as verdades verdadeiras. As palavras de Deus. Mas antes de falarmos das verdades bíblicas, precisamos saber de sua história, de sua origem, e que não venha ao caso relatar neste momento todos os detalhes. Se existe algo que o Vaticano tem verdadeiro pavor, são as descobertas feitas nas escavações arqueológicas que vêm a confrontar com os atuais escritos bíblicos e dogmas católicos. Desde 325 d.C., ano em que foram selecionados os escritos que formaram a atual Bíblia Católica, raríssimas coisas foram modificadas. Raríssimas e insignificantes. Após sua elaboração em Niceia, digamos assim, a Bíblia foi transferida para vários mosteiros, e seus escritos ficaram à disposição de bispos e escribas para fazerem as alterações que bem desejassem. Cada um inserindo suas verdades e suas fantasias. A Bíblia ficou praticamente impossível de ser alterada por interesses particulares, apenas em 1455. Mesmo assim, ocorreram posteriores inserções de novos dados. Antônio ouviu de Jesus e disse a Maria, que disse a José, que disse a Pedro. Então Pedro escreve um comentário dito por outros e fez parte de um componente bíblico. A Bíblia foi escrita originariamente em grego aramaico, hebraico e grego antigo. A que lemos hoje é uma tradução impressa da tradução em latim por João Gutenberg. Para se ter uma ideia, a Bíblia grega já é bastante diferente da Bíblia que hoje lemos. E é impossível se perceber nelas todas as verdades que querem nos imputar. É lamentável que líderes religiosos e pregadores em geral sempre estiveram mais preocupados em usufruir bens materiais e financeiros de seus seguidores que o seu conforto e bem-estar espiritual. A preocupação em forçar a obediência pelo medo, resultou em relatos absurdos impossíveis de serem ditos ou praticados por Deus, mas tão bem defendidos pelos que, particularmente, chamo de advogados do diabo ou da Cúria Católica. Não vejo nenhuma coerência com os dados bíblicos descritos abaixo. Impossível Deus ser emocionalmente instável, cometer erros, ser sujeito a arrependimentos ou tampouco vingativo e cruel. Em Números 15, 32, 36, Deus, através de Moisés, manda apedrejar um homem até a morte simplesmente porque ele estava pegando lenha no sábado. Quem for tolo o suficiente, que acredite nisso. Se é um desejo de Deus, hoje em dia todos nós o desobedecemos. E ainda tomamos cachaça. Em Levítico 26, 27, 29, a Bíblia diz que Deus castigará todos aqueles que não obedecerem, e se continuarem a desobedecer farão com que comam a carne de seus próprios filhos, filhas, pais e amigos. Aqui vemos um Deus cristão incitando o canibalismo. Se fôssemos levar realmente a sério, a humanidade seria extinta. No Salmo 137, 9, em vingança à excelência do mal que era Babilônia e seus frutos, as crianças, existe o verso: feliz o homem que arrebentar os seus filhinhos de encontro às rochas. Qual ser humano perverso cometeria tal barbárie? Em Êxodo 21 e 20, 21, a Bíblia diz que um escravo pode ser surrado até a morte sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. Esta certamente é uma afirmativa que bem servia aos donos de escravos na época em que a Bíblia foi escrita, e o mais beneficiado foi o imperador Constantino. Em Deuteronômio 25, 11, 12, a Bíblia diz que uma mulher que se aproximar de uma briga de homens para tentar salvar seu marido e agarrar nas partes vergonhosas do inimigo, deverá ter sua mão cortada, sem piedade. Deus preocupado com brigas de rua? Só pode ser brincadeira. Em Reis 2 e 23, enquanto subia para Betel, Eliseu ouviu crianças zombando sua careca. Ele então virou-se e as amaldiçoou em nome de Javé. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 garotos. Segundo esta verdade bíblica, Deus mata crianças travessas que zombam de pessoas carecas. Acreditem se quiser.
Em Gênesis 19:34, depois que fugiram de Sodoma, as filhas de Ló disfarçaram-se de prostitutas, embebedaram o pai com vinho e tiveram relações sexuais com ele, a fim de preservar sua raça. O interessante é que foi algo tido como meio que normal, ninguém foi punido e foram felizes para sempre. Será isso uma apologia ao incesto? Em Êxodo 1:15-22, com medo de uma profecia, o faraó do Egito mandou que todos os meninos judeus fossem asfixiados, e depois, numa decisão mais drástica, ordenou que fossem jogados no rio Nilo. Em Gênesis 19:26, a Bíblia diz que Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra, fazendo chover enxofre e fogo. O único que sobrevive é Ló, mas que infelizmente perde sua esposa que, ao desobedecer Deus, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se todos que desobedecerem Deus se transformassem em estátua de sal, o planeta Terra seria uma salina. Em Zacarias 11:17, a Bíblia diz que o pastor que abandona seu rebanho terá a espada da justiça furando seu braço e seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Uma ameaça que nunca cumpriu. Em Gênesis 6:17, a Bíblia diz que Deus decide destruir todos os humanos, animais, répteis e aves, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Ele planeja afogar todos. Ou seja, Deus arrependeu-se de um de seus feitos. Em Gênesis 22:2-13, Deus ordena a Abraão matar seu filho Isaque. E, por amor a Deus, Abraão aceita. Porém, antes de cortar a garganta de Isaque, Deus pede para Abraão substituir seu filho por um carneiro. Foi só uma pegadinha. Antes de ser crucificado e morto, Cristo sofreu 15 dores secretas. Dentre elas, Jesus foi amarrado e arrastado por uma caverna, foi furado com agulhas, queimado com brasas, o fizeram sentar numa cadeira cheia de pregos, e agulhas foram enfiadas nos buracos de sua barba já arrancada. Em Êxodo 11:12, para tentar convencer o faraó do Egito a libertar seu povo da escravidão, Deus mostra sua ira enviando 10 pragas terríveis, que culminam na morte dos primogênitos egípcios. Isso só pode ser tema para filmes. E quem fala em verdades bíblicas, que tudo nela é verdade e são as palavras de Deus, só tenho que dizer, tudo bem, acho que você tem toda a razão, vamos continuar amigos.